Bom, então depois de produto cartesiano vem relação. Então, seção 1.4, relação, e a definição de relação. A definição de relação é bem simples. O que é uma relação? Aí nós vamos usar um R normal, sem ser dos reais, né, diferente do R dos reais. Uma relação é qualquer subconjunto de A cartesiano B. Então o texto fala um pouquinho mais detalhado, né? O que é uma relação? Não é só uma relação nos conjuntos A e B. É uma relação no conjunto A e B. Então tem uma ordem também, tá vendo? A e B. Então tem um certo domínio, né? Então o produto cartesiano já tinha uma ordem, ó. O produto de A por B e não de B por A. Então tem uma ordem aí, são os pares ordenados que vem daí. A relação também, então você tem meio que um domínio e contradomínio da relação, tá vendo? O produto cartesiano também, você vê que o diagrama a gente tinha aqui A e B, então você tem aqui um domínio e um contradomínio. Então você tinha todas as possibilidades. Então isso era o cartesiano, tá vendo? Então domínio e contradomínio do cartesiano. A relação também é um subconjunto do produto cartesiano. Qualquer subconjunto é uma relação. Então a relação é o seguinte: você tem a definição de função. O que acontece com a função? A função, você tem aqui duas pessoas e duas pessoas aqui. Vamos pensar que aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. A função, ela não pode ter duas setas partindo do mesmo lugar. Você não pode ter isso, ó. Ou seja, você não consegue com uma função, por exemplo, falar de amizade. Ó. Você tem duas pessoas, vou chamar aqui de pessoa A e pessoa B. E aqui eu tenho, vamos começar de novo aqui com A, B e C. Então a pessoa A é amiga da pessoa B, mas a pessoa A também é amiga da pessoa C. Então você tem uma relação de amizade que envolve mais do que uma pessoa. Então uma função não podia fazer isso. Então a função não era suficiente para representar esse tipo de relação, entendeu? E aí o nome que a gente deu é exatamente de relação. Então você tem problemas que precisam ser descritos e o conceito de função não é suficiente para descrever, né? Então aí a relação consegue fazer isso. Por exemplo, no caso das redes sociais, né, que está bem em voga aí, você tem uma relação de amizade com algumas pessoas, e aí isso não dá para fazer de outra forma. Então tem que ser feito com uma estrutura dessa. Bom, então o que é a relação? É o subconjunto. Bom, para dar exemplos disso, eu fiz o seguinte exemplo. Então, exemplo, capítulo 1, seção 4, primeiro exemplo dessa seção aí, que é uma seção pequenininha. O conjunto A é o conjunto menos 1, 0 e 2. E o conjunto B é o conjunto menos 1, 0 e 1. Menos 1, 0 e 1. Ok. Então, qualquer subconjunto do cartesiano vai ser uma relação. Mas eu fiz um exemplo em que eu estou pensando na divisão. Quais números eu posso dividir? Então eu posso dividir um monte de números, menos 1. Tem um número que eu não posso dividir. Eu só não posso dividir por 0. Então, essa seria uma situação em que a gente não vai ter todo o
cartesiano. Então eu tenho o conjunto A, aqui eu tenho o conjunto B, aqui são menos 1, 0 e 2, e aqui eu tenho menos 1, 0 e 1. Então eu consigo dividir o menos 1 por menos 1, eu consigo dividir o menos 1 por 1, mas eu não consigo dividir por 0. Então se você estiver pensando na divisão, você vai conseguir fazer essa conexão aqui, ó. Esse cara não é amiguinho de ninguém. Agora, o 0, eu posso dividir o 0 por menos 1, vai dar 0. Eu posso dividir o 0 por 1, vai dar 0 também. Então eu posso dividir o 0 por esses números. Eu só não posso dividir por 0. E o 2, eu posso dividir por menos 1 e posso dividir por 1. Tá vendo? Então, essa relação, esse conjunto de setas é uma relação. Então, você escreve R, um conjunto de pares. Ó. Quem são os pares? Menos 1 e menos 1. Menos 1 e 1. 0 e menos 1. 0 e 1. E finalmente 2 menos 1 e 2 e 1. Esse conjunto R, obviamente, ele é um subconjunto de A cartesiano B. Então, R desse jeito, R é um subconjunto de A cartesiano B. Por que isso é verdade? Porque o primeiro elemento aqui, ó, 1, menos 1, 0, 0, 2, 2. Todos esses elementos estão em A, ó. Menos 1, 0 e 2. Então, todos os elementos da primeira entrada estão em A. Na segunda, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Então, na segunda coordenada só tem menos 1 e 1. Também estão em B. Então, como todos os elementos estão em A na primeira entrada, todos os elementos estão em B na segunda entrada, obviamente R é um subconjunto do cartesiano. Porque o que é o cartesiano? Cartesiano, só para lembrar, né? São os pares, tais que o primeiro está em A e o segundo está em B. Então, obviamente, esse conjunto é um subconjunto. Se é um subconjunto do cartesiano, então é uma relação. É a definição. Então, o que é a relação? A relação é qualquer subconjunto. Qualquer subconjunto do cartesiano é uma relação. Entendeu? Então é classificado como uma relação. Ok? Aí eu dou outros exemplos de relação. Esse segundo exemplo aí é bem interessante também. Tem vários, né? Até lá mais para frente eu dou um exemplo de equivalência de sistema também. Então esse próximo exemplo aqui é muito interessante, ó, é a relação de pertencer a um conjunto. Ó. Então você tem um conjunto A e aqui você tem o conjunto B. O conjunto A tem os elementos 0, 0, 1 e 2. E o conjunto B é um conjunto de conjuntos. Então os elementos de B, depois eu vou escrever separadamente, os elementos de B são conjuntos. Então o primeiro é 2, 3 e 4. O segundo é menos 1, 0 e 3. E o terceiro é 2, 4 e 6. Então, essa relação aqui é a relação que eu vou usar um símbolo. Em vez de usar o símbolo R, é uma relação R. Então, eu vou usar um símbolo diferente. Eu vou usar o símbolo que a gente está acostumado a usar, que é o símbolo de pertence. Bom, o 0 pertence a esse conjunto? Não. O 0 pertence a esse?
pertence, então esses dois estão ligados. O 1 pertence a esse conjunto? Não. Pertence a esse? Não. Pertence a esse? Não. O 2 pertence a esse e o 2 pertence a esse. Tá vendo? Então você vai ligar se tiver conexão. Então o conjunto A era o conjunto 0, 1 e 2. O conjunto B era o conjunto formado por conjuntos. Então, o primeiro elemento de B era um conjunto, que era 2, 3 e 4. O segundo elemento de B é outro conjunto, menos 1, 0 e 3. E o terceiro elemento de B era outro conjunto, que é 2, 4 e 6. E o cartesiano, perdão, a relação, eu vou escrever ela também, vou fazer de propósito aqui, vamos escrever a relação, essa relação, né? Então a relação é uma lista de pares. Então o primeiro elemento é um elemento de A. E o segundo elemento é o elemento de B, que é um conjunto, menos 1, 0 e 3. Então, ó, tem um par, tá vendo? O parêntese, e eu tenho um par, tem um elemento de A e um elemento de B. O elemento de B, apesar de ser um conjunto, é um elemento. O segundo, eu marquei essa reta aqui, ó, essa conexão. A segunda conexão da relação é essa daqui, ó. O par, onde o primeiro é 2, e o segundo é um elemento de B, que é um conjunto, 2, 3, 4. E então eu marquei essa daqui também, e falta essa última conexão aqui. Então o último par é 2, 4, 6. Então essa é a relação de pertencer. Tem o próximo exemplo, que é a relação de estar contido. E lá para frente tem uma outra relação, um outro exemplo de relação, que é a relação de sistemas equivalentes. Aqui já tem um detalhezinho a mais, mas todas essas coisas que a gente já está acostumado a usar, elas são relações. A gente só não estava vendo isso como relação, mas elas são relações. Então, pertencer a um conjunto é uma relação. Nesse sentido que foi definido aqui. Ok? É interessante esse exemplo porque ele faz a gente exercitar esse tipo de conjunto, tá vendo? Porque o conjunto, os elementos do conjunto já são conjuntos. Então isso é um pouquinho confuso, né? Mas é bom que a gente exercita essa ideia aí, ó. Então, aqui os elementos do conjunto são conjuntos, tá? Então, o conjunto é isso, né? Ele tem coisas. Se uma dessas coisas já é um conjunto, né? Aí, paciência, mas o conjunto é esse, reúne objetos. Qualquer coisa você coloca dentro de um conjunto. Bom, aí tem uma definição, a próxima definição aí é o que é uma relação de equivalência. Eu vou fazer a definição e vou comentar um pouquinho essa definição também. Então, a definição, capítulo 1, seção 4, que é de relação, e a segunda definição da seção, segunda e última, o que é uma relação de equivalência. Então, uma relação de equivalência, ela tem que ter três condições. Relação de equivalência. Uma
condição é a seguinte: o par AA tem que pertencer à relação, para todo A. Quer dizer, o A tem que estar relacionado com o próprio A. Aí eu parei para pensar um pouquinho, porque eu não defini, nesse caso, o domínio dessa relação, né? Então, para você ter uma relação de equivalência, você já tinha que começar com uma condição que os conjuntos A cartesiano B, que a relação tem que estar contida, eles têm que ser iguais, né? Então, isso na verdade, o B tem que ser igual ao A, porque quando eu exijo que A e A estão em R, isso tem que ser verdade para todo A em A. Mas então o A está no contradomínio também, ó. Então os dois têm que ser iguais. Tá? Então uma relação de equivalência já tem que começar, eu tenho que rever isso, ver se isso é verdade, né? Tem que dar uma pesquisada melhor. A relação de equivalência já começa como sendo uma relação em A cartesiano A. Então o domínio e o contradomínio são iguais. Para a gente falar de relação de equivalência. Essa propriedade é a propriedade reflexiva. A segunda propriedade que a relação tem que ter para ser de equivalência é a simetria. Se AB pertence à relação, então BA também pertence à relação. Tá vendo? Mais um momento em que você precisa do domínio contra domínio iguais. Então essa é a simetria. Ok. Então, eu só fazer um desenho aqui. Se você estivesse trabalhando, por exemplo, com um conjunto de números reais, o conjunto A fosse um subconjunto dos reais, então essa propriedade significa dizer que um ponto da reta, aqui tem coordenadas A e aqui tem coordenadas A. Então, um ponto da reta, todo ponto da reta pertence a R. Então, esse ponto AA pertence à relação. A segunda propriedade, é interessante olhar para o desenho nesse caso, porque a segunda propriedade é o seguinte, ó, se A, então vou fazer o desenho da reta, vou fazer o desenho da reta primeiro, né, que é o do caso anterior, e aí nós vamos pensar o seguinte, ó, que está a reta, aqui eu vou pegar um elemento, vamos pegar um elemento mais ou menos aqui assim. Então esse cara aqui é o A e esse cara aqui é o B. Se você trocar essa ordem, o A é maior que o B, né? Então o B por aqui assim e o A aqui assim. Então aqui é A e aqui é B. Então se você fizer marcar esse ponto, então você tem o ponto AB e aqui você tem o ponto BA. Então, o que eles têm em comum? Eles estão em posições simétricas em relação a essa reta. Tá vendo? Então, é a simetria. E a terceira condição é a transitividade. Transitividade é o seguinte, se AB e BC pertencem a R, então AC pertence a R. Então tem que olhar bem essa propriedade, porque poderia ser ao contrário, né? Poderia ser ao contrário, mas é essa forma mesmo. Você tem o A, B e o BC, então você conclui que o AC pertence a R. Então essa é a transitiva. Quando uma relação tem essas três propriedades, aí você diz que é uma relação de equivalência. Então, lá na frente nós vamos ver um exemplo de relação de equivalência, que é o objeto principal do nosso estudo na álgebra linear, que é o sistema linear. Então, você vai dizer que dois sistemas lineares são equivalentes quando eles estão relacionados dessa maneira. Tá? Então,
A equivalência de sistemas é muito importante para a gente resolver um sistema. Porque a gente consegue resolver um sistema sem pensar muito nisso. Mas é isso que a gente está fazendo, entendeu? No fundo, por trás das contas, é isso que a gente está fazendo. Então, para mostrar que dois sistemas são equivalentes e que essa equivalência tem uma propriedade a mais, no fundo, você precisa de ter essas condições. Então, depois a gente vai ver isso lá.